Olá, talento! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do NaniCast Podcast. Hoje vamos conversar e ouvir o diretor de cena e sócio da produtora Santeria. Conheçam Rafa Dami. Seja bem-vindo, Rafa. Obrigado. Obrigado pelo convite. É muito legal a gente estar aqui para a gente conversar sobre comunicação, publicidade. É um assunto que eu gosto bastante, né? Todos querem saber tudo sobre você. Como você começou, o que fez com que você entrasse nessa área do audiovisual, o que brilhou os seus olhos para você iniciar nesse mercado? Meu pai é publicitário, né? Meu pai ele teve uma agência de publicidade, então eu cresci em estúdio, acompanhando. Então eu sempre tive sim um fascínio por comerciais de televisão. Era sempre comercial, eu via como um entretenimento, eu gostava muito. E aí eu acho que acabou, essa paixão do meu pai passou para mim, desde pequeno, acompanhando o trabalho dele. Aí depois ele chegou a montar uma produtora de conteúdo, onde a gente fazia programas de televisão, e eu trabalhei com ele durante esse período. E a partir daí foi uma trajetória até chegar na publicidade, né? Que logo do início era o que eu sempre almejava. Ai, que delícia! E olha, aqui no nosso podcast, a gente também presenteia com saúde os convidados. Uma água, ó, deliciosa. Eu vou servi-lo para ele sentir o gostinho de uma água com qualidade e diferenciada. Experimenta, você vai ver a diferença de uma água com qualidade. Aí pronto, você vai ter a tarde inteira para falar. Muito boa, muito boa. Vamos e a continuar. Embalagem também eu gostei dela. Acho que mas aqui na próxima eu não quero no copo, não. Eu quero na embalagem. Maravilha! Porque... É que eu fui servir, né, para não borrar meu batom, aquela história. Tá Eu certo. só pensei em mim, né, gente? Mas é super fácil de abrir. Coloca aqui, tem uma parte da digital, tira, e é super moderna, Bem né? prática. Bem prática, é sustentável, Verdade. entendeu? Não polui. E tem um monte de coisa para isso, é só dar uma olhadinha no Instagram. E continuando o nosso papo, onde nós paramos, que foi da questão de quando você começou, teu pai publicitário. Meu pai sempre foi uma grande inspiração para mim, né? Ele chama Edgar Soares, né? E ele foi sempre uma inspiração para mim desde pequeno, acompanhando muito esse meio da publicidade, aquele fascínio, né? E para mim, trabalhar com publicidade hoje é uma realização. Ah, com certeza. É muito gostoso a gente fazer o que a gente gosta, né? Que a gente ama, que a gente brinca, né? Não estamos trabalhando, né? Estamos nos divertindo e fazendo o que gosta é a melhor coisa que existe. É verdade. Quando a gente ama o que faz, não se torna mais uma obrigação, né? Se torna um lazer. Isso eu sempre levei muito para minha vida. E você foi ganhador de prêmios. Nos conte, como é que foi, que ano? Recebi alguns prêmios. Acho que assim, é muito importante assim, para a carreira de um diretor, prêmios internacionais. Muito pela questão do reconhecimento, né? Mas eu acho que não para acreditar o seu trabalho, tá? Eu tenho um pensamento que é o seguinte: qualquer manifestação artística que precisa ser creditada por um prêmio, por algum objetivo material, ela é tudo menos arte, tá? Então, assim, os meus trabalhos, quando eu fiz eles, quando eu dirigi eles, eu já sentia a arte neles ali. Eu já me sentia muito grato e realizado. Os prêmios, eles vieram para coroar. Eu acho que o mercado dá muita importância para isso, para esses prêmios. E aí, nesses últimos 4 anos, eu tive uma presença marcante em Cannes, desde 2019, onde eu ganhei meu primeiro leão em filme. E aí, depois, todos os anos, eu fui pelo menos shortlist na categoria filme. Esse ano, juntamente ali com a Santeria, a produtora que eu fundei, juntamente com o Edgar Filho, que é meu irmão, e com o Felipe Luque. A gente ganhou um leão em prata em Entertainment for Music, ganhamos mais 3 leões em outras categorias, com um projeto bem legal que a gente fez com a África. Ai, que maravilha. É bom porque, assim, é um certo reconhecimento, mas também faz com que você fique mais ativo no mercado e mostrar o trabalho é bem importante. E de conteúdo, no caso, do audiovisual, de streaming, filme, você já chegou a fazer? Olha, eu acho que, assim, olhando para a minha carreira, para a minha trajetória, é o caminho que eu quero seguir, né? Esses últimos filmes que eu fiz, que foram premiados internacionalmente,
eles já são projetos com uma duração um pouco maior, né? Então, você pega, por exemplo, eu fiz a releitura do Meu Primeiro Sutiã. É um filme de 5 minutos. Let Her Run, que é um filme que também ganhou prêmios no mundo todo. É um filme de 5 minutos. O Salve a Favela, que eu fiz agora juntamente com o Condzilla, também é material de 6 minutos. São materiais maiores, onde você tem um conteúdo e você tem uma marca ali em cima. E isso me agrada muito, principalmente por poder contar uma história que tenha um acting mais apurado, que a gente tenha um envolvimento maior do espectador. Mais pesquisa. Exatamente, com mais pesquisa. Tudo isso, para mim, se torna muito interessante. Eu acho que um caminho normal vai ser essa mudança ali para fazer um longa, um média, uma série. Isso é o que eu vejo muito na minha carreira. Assim, já tem um olhar, né? Também já tem um olhar de você. E um desejo. Eu acho que também tem essa questão do desejo. Falei para você assim, eu sempre fui muito apaixonado pela publicidade, né? E publicidade eu entendo mais até como uma técnica do que propriamente uma arte, né? Mas eu acho que com esse desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, saindo um pouco desses formatos tradicionais, de 30 segundos, 1 minuto, a gente consegue passar mais entretenimento para o espectador. O material que a gente faz, ele acaba tendo uma significância maior. E é isso que me atrai muito, nessa movimentação que a publicidade vem trazendo, se transformando cada vez mais em um conteúdo, né? Eu acho que tem uma migração, aquela publicidade padrão de 30 segundos, ela hoje em dia não é o principal formato que a gente trabalha, né? Faz tempo que você está na área? Na área da publicidade, eu estou há 8 anos dirigindo. Aí, na área do audiovisual, eu estou há 20 anos. Então, você viu a evolução também, a diferença. Sim, senti essa evolução, e principalmente dos formatos. Eu acho que hoje em dia, você não faz mais, por exemplo, um filme de 30 segundos para televisão. Você vai pegar uma campanha, você tem 14 filmes que você faz, porque você vai ter o filme lá de 30 segundos, 16:9, aí você vai ter os formatos 9:16. Então, acho que a cabeça, assim, a mente do diretor, né, de uma maneira geral, ele ampliou, né, para todos os formatos. Eu acho que não devido à rede social, né? Mídia eletrônica, que nós chamamos mídia eletrônica, não existia antes mídia social. E eu acho que hoje as é bem pessoas amplo. Mais assistem o material são nas mídias sociais, né? Sim, a gente está o tempo todo ali com o celular na mão, muito mais do que está na frente de uma televisão. Sem dúvida. É muito mais. O eletrônico total é celular, iPad, mudou, né? Exatamente. A televisão é bem diferenciada. E me fala, onde você busca inspiração para a arte? Olha, quando se trata de arte, para mim, eu tenho uma inspiração, e eu acho que é quase que uma missão na minha vida, que são por questões sociais. Né? Eu acho que eu tenho uma obrigação, assim, é um dever meu, utilizar a minha arte para passar uma mensagem. É claro, não é todo o trabalho que a gente tem essa possibilidade. A gente, às vezes, faz só um filme para vender um produto específico. Tá? Mas quando eu penso em arte, quando eu penso em criação, é algo que possa mudar a vida das pessoas. É um filme que eu vou fazer, eu vou produzir, vou dirigir, eu vou, às vezes, até escrever, que eu também escrevo, que a pessoa assista e a gente consiga trazer uma reflexão. Eu acho que é essa a grande importância. Eu acho que a arte é sobre isso. É você trazer uma reflexão para a vida das pessoas. Se identificando com a história. Exatamente. E, às vezes, não é nem se identificando com a história, porque eu vou te dar alguns casos que eu fiz, alguns filmes sobre diversidade, e tem algumas pessoas que, infelizmente, elas assistem um filme e acham um absurdo. Mas eu acho que mesmo essa reação que elas têm, que é contrária ao pensamento que eu tenho, eu acho que traz na pessoa uma reflexão. Ela não se identifica com aquela situação, né? Ela, por vezes, acha aquilo um absurdo, algo irreal, mas isso traz nela uma reflexão, traz um incômodo. Eu acho que o primeiro ponto para a pessoa mudar um pensamento é um incômodo. Sem dúvida. Se incomodou ela vai parar para pensar. A princípio, ela pode olhar e falar assim, não, mas isso vai contra a minha ideologia, às vezes vai contra a minha religião. Mas são os viés da vida, né, que foram criados, né? Exatamente. E aí, você tendo um trabalho que você possa trazer, de alguma maneira, uma reflexão para a pessoa,
Aí eu acho que faz sentido. Porque só vender, Não. eu acho que não é sobre isso, sabe? Exatamente. A gente hoje em dia está um mercado de diversidade, de falarmos de todas as cores, né? De todas as raças, de todos os gêneros. E isso me chamou a atenção até para convidá-lo aqui para o podcast. Porque eu vi que você fez um filme, né? Referente ao mundo trans, no caso. Me conta sobre ele. Olha, foram, na verdade, alguns filmes. Alguns, melhor ainda. Olha que maravilha. Foram alguns filmes. O primeiro trabalho que eu tive a possibilidade de fazer, a felicidade, foi o True Colors. A gente mostrava o primeiro dia dos pais de um homem trans. E ele foi em 2019. Na época, em 2019, ainda era uma novidade, né? Então, foi um filme que ele teve premiação no mundo inteiro. Ele ganhou um leão na categoria filme em Cannes, né? E, a partir daí, eu vi a importância de se fazer um trabalho que atingisse as pessoas, que trouxesse essa reflexão. E eu falei, poxa vida, o que eu poderia fazer? Eu falei, qual que é o comercial, né, mais premiado de todos os tempos, né, na publicidade? Eu falei assim, o primeiro sutiã do Washington Oliveto. Aí eu falei assim, por que não fazer uma releitura? Aí eu pego, esse é um projeto que eu mesmo escrevi, e vou escrever um roteiro, né, onde eu colocava uma menina trans no lugar da protagonista. Maravilhoso. E aí, claro, é uma obra do Washington, e eu fiquei cheio de dedos por conta disso, né? E como eu falei, meu pai é publicitário, né? E ele conhecia o Washington das antigas. Aí ele liga pro Washington e fala assim, Washington, meu filho escreveu um roteiro aqui, queria te mostrar. E aí o Washington falou assim, claro, vem aqui, vem me mostrar. E aí eu fui até o Washington, ele me recebeu, eu mostrei o roteiro para ele. Aquilo foi uma coisa assim muito legal na minha carreira, porque o Washington era uma pessoa que eu admirava, que eu admiro, né? E o primeiro sutiã é um marco da publicidade. É referência, é uma referência. E eu levar o roteiro até ele olhou o roteiro, ele gostou, fez algumas considerações, o que eu achei fantástico. E depois que eu produzi o filme, eu levei até ele, mostrei o filme pronto para ele, né? E foi assim um trabalho que foi muito gratificante por diversas situações diferentes. Primeiro, pelo amor que eu tenho à publicidade e poder recriar uma peça como essa. Foi um fator muito importante. Mas o principal é o resultado que esse filme trouxe. Como a gente foi finalista em Cannes em algumas categorias e a gente precisava defender esse projeto, eu fui fazer uma pesquisa e ver quem foram as pessoas que, de alguma maneira, foram atingidas por esse projeto, né? Como é que ele chegou. E aí a gente, através da ANTRA, chegou a famílias que tinham crianças trans e que elas estavam muito em dúvida, porque é uma situação difícil na vida da pessoa. E aí eu fui entrevistar uma mãe. E minha mãe falou assim, nossa, eu não sabia o que estava acontecendo com a minha filha, eu não conseguia compreender o que ela estava passando. Mas daí, quando eu vi o comercial, eu entendi. Ai, que bom. Eu entendi porque o pai, que era um pai que passava com a filha, que inclusive ele dá o sutiã para a filha, eu entendi a dor do pai e eu pude me colocar no lugar. E aquilo ajudou minha família. Eu vou te falar uma coisa, um resultado como esse não tem prêmio no mundo não tem. Que pague isso assim. Você sabe que o que você fez, o seu trabalho, pode ajudar uma pessoa de uma maneira significativa? Gerou impacto. Gerou impacto? Acabou aquilo para falar assim, é isso que eu quero fazer para minha vida. Então, assim, se eu pudesse, eu faria só trabalhos com cunho sociais, que pudessem, de alguma maneira, ajudar as pessoas, trazer reflexão. Trazer, né? Trazer informações. Isso é o mercado do audiovisual, tem tudo, né? Para nós trazermos as informações, para as pessoas entenderem como é que funciona, porque nem todo mundo sabe. E a maneira é essa. Através de quê? De um filme, de um comercial, de algo assim que as pessoas vão impactar e elas vão se identificar e entender coisas que talvez, falando, né? Conversando ou lendo, elas não entendem. O audiovisual, ele tem essa magia, né? Mas assim, é uma... Contador de histórias. Mas é uma faca de dois gumes, né? Sem dúvida. Porque da mesma maneira que a gente pode ajudar muito as pessoas, a gente também pode alienar muito. Esse é um cuidado que se tem que ter, ainda mais assim, parece um paradoxo eu falar isso, né? Um diretor de filmes publicitários,
Mas eu sei que a gente tem um mercado de consumo muito grande, né? Consumista, que isso atrapalha muito a vida das pessoas. Então, a responsabilidade que a gente tem ao fazer uma peça audiovisual, ela é muito importante. A gente tem que ter essa consciência nas mas mãos. depende do mercado, né? Porque tem uns que é só para vender. Exatamente. Mas acho Comercial, né? É um mérito comercial, vendas, o que vai lucrar. E o outro, o que vai transformar. Lucrar ou transformar? Exatamente. Mas eu acho que, assim, de uma maneira geral, o mercado está tendo essa sensibilidade. A quantidade de marcas que você vê hoje em dia que tem uma consciência social, que não quer só vender por vender, né? Eu acho que é óbvio, a marca ela vive porque ela vende. Mas existe uma responsabilidade, eu vejo isso. Eu acho muito interessante sempre quando eu posso trabalhar em um projeto que tem uma marca que tem esses ideais. Eu acho importante porque também vende para pessoas e as pessoas têm que se identificar. Então, não é... Antigamente, lembra da publicidade? Antigamente, eram atores e atrizes num biotipo. Nossa, aqui o foco sempre são talentos, né? Então, eu sempre aqui do podcast o núcleo, por eu ter uma agência e ser agente artístico, o núcleo é muito para talentos. Nesse mercado, você viu essa mudança, né? Que antigamente tinha um padrão para se colocar num filme publicitário e hoje mudou esse padrão. Tanto que você acabou de filmar um comercial pesquisa com pessoas reais. Conte, o que você achou dessas mudanças? Olha, eu acho assim, com certeza, né? Se eu vejo assim os comerciais que eu assistia quando era criança, ou até mesmo quando eu comecei a trabalhar, eu acho que a gente já tem uma mudança. Eu acho que hoje as marcas, de uma maneira geral, a gente busca trazer muito mais uma realidade, né? A identificação. É muito importante que as pessoas vejam ali na televisão e se identifiquem. Então mudou muito. Eu acho que assim, em relação a casting, graças a Deus, hoje a gente tem uma diversidade muito grande, né? E acho que até no começo, eu acho que era uma coisa que era meio obrigado, sabe? Era o que vendia, né? Era a ideia do que eles achavam que vendia. Mas assim, eu digo assim, quando eu entrava numa PPM, alguns anos atrás, a gente tinha cotas, vamos dizer assim. Olha, nesse filme, a gente precisa ter um ator negro, precisa ter isso... Isso sentia, mas isso é uma coisa que eu acho que com o tempo, hoje já não se tem mais. Eu acho que a gente não existe mais essa obrigação de se colocar, né? Porque a gente sai de um momento onde são só assim, pessoas loiras, de olhos claros, brancas, héteros, e era aquela família padrão. Hoje, a gente quase não vê isso. A gente vê muito mais diversidade. E esse caminho da mudança, ele precisou, em algum momento, quase que ter regras. Ora, não, nesse filme a gente não pode colocar, a gente tem que suprir aqui, tem que ter isso, isso, isso. Você acha que é por causa que agora nós temos vozes, no caso da mídia social, no caso que nós temos Instagram, Twitter, todas essas questões aí sociais, que as pessoas agora têm voz. E aí as marcas estão com medo do público se manifestar. Olha, eu vou te falar uma coisa. O que eu sinto muito nos trabalhos é essa preocupação que as marcas têm com o público. Antes não tinha. Nossa, mas... Porque se você olhasse um comercial, assistisse em casa, você ia falar com a sua família que está lá, vai olhar o comercial e falar assim, nossa, colocaram isso, essa familhinha assim, assim, assado, e iam falar bem ou mal, mas eram entre eles. Agora, é só você clicar em alguma rede social e falar mal. E aí tem os haters, tem todo tipo de gente que fala e que fala. Aí essa é a preocupação, né? Por isso que eles mudaram. Exatamente. Eu acho que tem isso aí. E eu acho que, assim, com essa possibilidade que as pessoas têm hoje de criticar e essa mentalidade do cancelamento que se tem, né, de algumas marcas,
eu acho que a gente acabou entrando num território que parece um campo de mina terrestre, sabe? A batalha também. Você vai pisando em ovos. Eu acho que para criatividade, eu acho isso ruim. Porque você não pode criar, porque qualquer coisa que você vai criar, você tem que ter um cuidado que alguém pode falar mal de alguma coisa. Se vai ter aceitação, né? Se vai ter aceitação ou não. E eu acho que a criatividade vai perdendo. Porque aí você vai seguir um padrão? Você fica limitado. Porque você não... Olha, se eu for muito para esse lado... Alguém vai pode falar achar que, estranho. Se eu for muito para esse lado... Então, você imagina o receio que as marcas não têm em até propor algo novo. Porque sempre quando você vai propor algo novo, trazer uma novidade, você está próximo do erro. Sim. A novidade, ela sempre está muito próxima do erro. Só que hoje em dia parece que as marcas não podem errar. Então você talvez não traga coisas novas por conta disso. O medo. É por causa dessa... Você está andando ali nesse campo minado, pisando em ovos. Como tem muitas críticas, com alguns que já foram ousados. Exatamente. A ousadia, para alguns, funciona muito bem, e em outros casos ela é muito mal vista, né? Aí eles ficam, além de limitados, conservadores. Eu acho que assim, é ser conservador nesse tempo de modernidade, porque eu acho que você não pode ser o conservador tradicional. Aquilo lá já não vende mais. Não vende mais. Mas você acaba sendo conservador dentro desse ambiente que a gente está de modernidade. Então, assim, a gente vai sempre se limitando muito pelo que os outros vão achar. Houve uma grande mudança, porque antigamente os clientes mandavam e colocavam o que eles queriam e falavam, bom, todo mundo tem que aceitar daquela forma. Hoje não, né? Hoje mudou. Ou você coloca o que o público vai gostar, ou você vai sair do mercado. Exatamente. E é uma história. Hoje, cada vez mais, o público manda, né? Eu acho que hoje... Eu vejo muito isso. O público tem o domínio. Mas eu acho que críticas vêm de todo lado. Sem dúvida, mas o público elege, né? O público elege. Então, eu acho que o poder hoje, assim, das marcas está na mão do público, né? Então, eu acho que se antigamente existia uma alienação muito grande do público em relação às marcas, você simplesmente só consumia aquilo que era vendido. Hoje você tem esse outro lado. Você tem o consumidor tendo a sua voz em relação ao que as marcas fazem. Então, eu acho que, de alguma maneira, a gente começa a se equiparar um pouco. O poder que a marca tem de venda e o retorno que o público tem com essa marca. Nossa, é muito bom pensar assim, que antigamente eles eram os líderes, digamos, mas o cliente só se mantém se tiver compradores. Exatamente. O cliente só se mantém se tiver o comprador. E aí, uma coisa para a gente pensar, né? Como é que está a mente do público hoje em dia, né? Será que ainda existe essa massa consumista que está alienada a uma situação? Ou será que o público está reagindo de maneira que ele se posiciona mais perante as marcas? Porque uma marca, você pega, por exemplo, um iPhone. Não é simplesmente se você comprar um celular. É quase que um estilo de vida que você tem. E mais. E fica refém ainda, né? E você vira um garoto propaganda. Refém. Você é um garoto propaganda da marca que você usa. E a marca, elas refletem muito a nossa personalidade. Então, esse momento que a gente vive hoje do consumismo, né? E dessa inteligência e dessa posição que o público, de certa maneira, está se colocando, é algo para a gente refletir.
E você está com algum projeto novo, alguma coisa que você está pensando ou escrevendo? Pelo jeito você também escreve, né? E você tem alguma em mente, alguma coisa nova? Estou escrevendo, no momento, um projeto, Oh. assim, que eu te falo uma coisa, de todos os projetos que eu fiz até hoje na minha vida, ele é o que vai ter mais significância. Uau! Isso eu posso te adiantar. Porque o que eu estou buscando nesse projeto é que ele realmente traga algum resultado. Eu acho que uma situação que a gente vive hoje, que eu acho que assim que é uma pena, que é o seguinte: você pega, por exemplo, vamos tomar como exemplo Cannes, tá? Cannes acabou agora o festival e a gente já percebe que, por exemplo, assim, Cannes ele quer salvar o mundo, e que é uma coisa que eu acho bem legal. Então, assim, você vê a quantidade de projetos sociais que são premiados em Cannes. É muito grande a quantidade. Só que uma coisa que acontece é que eu não vejo uma continuidade dos projetos. Então, por exemplo, uma marca vai fazer uma ação sobre determinado assunto. Ela faz uma ação maravilhosa, ela abre um site para que as pessoas se manifestem, façam uma assinatura, tá, um abaixo-assinado, e vai lá. O filme é feito todo um case, chega-se no festival, aquela marca é premiada. O que acontece com aquele projeto? Parece que ele cai no esquecimento e que, de alguma maneira, os criativos já começam a pensar para o ano que vem. Não, já ganhamos, então agora vamos aqui, esse aqui já foi, vamos começar a pensar num novo projeto. Porque, de certa maneira, existe essa necessidade de todo ano você estar se renovando com ideias novas. Só que eu acho que um cuidado que deveria ter é o seguinte: ver todos os projetos que alcançaram um sucesso e como é que a gente consegue dar continuidade com ele. Porque essa continuidade com esse projeto, talvez ela não seja tão interessante ao público, certo? Por quê? É uma novidade, já aconteceu, já ganhou os festivais. Só que às vezes tem projetos que têm uma significância, que podem continuar ajudando pessoas, não por algo momentâneo. Então eu acho que esse pensamento é isso que eu quero fazer nesse novo projeto que eu estou criando. Eu quero trazer um resultado, só que seja um resultado efetivo. Não só para o momento, ganhei, não só ganhei. Exatamente. Porque assim, eu vou ganhar... Só vai na busca do prêmio. O prêmio está lá, tá empoeirando, sabe? E eu acho que não é sobre aquilo. Eu acho que a importância dos festivais hoje, para mim, é porque a gente tem uma divulgação mundial. Então, você pode ter uma ideia de uma agência, por exemplo, pequena no Brasil, mas se a ideia é boa e ela vai bem, por exemplo, num festival, essa ideia ela se incorpora mundialmente. Você tem a possibilidade de mostrar uma ideia que foi criada num lugar X para o mundo inteiro. Então, eu acho que essa é a verdadeira importância dos festivais. Quando eu fiz ali o meu primeiro sutiã, que eu mostrava uma menina trans recebendo o sutiã do pai, o filme ele foi assim, shortlist em diversos festivais do mundo. O fato de ter chegado até ali, das pessoas assistirem, né? Trazer um resultado, eu acho que ali é a importância do festival. É muito mais do que você ganhar um leão, um troféu e levar para casa. Com certeza. Porque o impacto que você deixou, né? Aquele impacto que a você emoção deixou. Que você deixou nas pessoas. O que não só ele ganhou e pronto, não. Houve comentários. Porque no final das contas, o que fica da nossa vida foi aquelas coisas que a gente fez. E que você deixou de bom ou de ruim. O que a gente deixou de bom ou de ruim. Eu acho que assim, você se eterniza por boas ações. Sem dúvida, concordo plenamente. E é isso mesmo. E é isso que a gente tem para deixar nesse mundo. Exatamente. Tanto porque a gente não leva nada. A gente não leva nada. Então, assim, se pode deixar alguma coisa, deixa algo concreto, deixe algo que vá ajudar as pessoas, que traga uma significância, sabe? E pode ser uma escala global, por exemplo, como um grande prêmio, ou pode ser numa ação do dia, num set de filmagem, a maneira como você trata uma pessoa, que você dá
atenção a outra. Perfeito. Né? Ou que você está no seu dia a dia com a sua família. Enfim, eu acho que assim, as suas ações é o que ficam. Porque Exatamente. o seu nome, todo mundo vai esquecer. Mas vão lembrar o que você já fez. É porque as coisas boas, as pessoas repetem. Exatamente. Então, daqui a algumas gerações, se eu fizer uma coisa boa e alguém começar a repetir, pode ser que essa ação permaneça daqui a algumas gerações e o meu nome seja esquecido. Mas minha ação ficou. Exatamente. E vai ser lembrada, de alguma forma. Porque é o mais importante, né? Exatamente. Nós estamos assim. E aqui, como eu já falei, né, cuidamos muito da saúde. E os nossos convidados ganham chocolates saudáveis. Olha isso. A Lê faz uns doces maravilhosos, sem glúten, sem lactose. Tudo muito gostoso e está nos presenteando. Esse daqui é seu. Você obrigado. vai levar o seu presentinho. muito Ela quer que obrigado. você experimente, sinta o sabor de um cacau bem diversificado, de um cacau realmente de qualidade. E você vai gostar muito, porque eu já gosto, eu já sou fã. Olha só. Depois você vai ver no Instagram dela, ela fala Que lindo, tudo hein? como é feito, como ela faz. E é com muito amor, carinho e saudável. Então, ele vai experimentar e depois vai comentar também. Chegamos ao final. Tudo que é bom dura pouco, né? É aquela coisa que sempre essa verdade. história, né? E me fala, onde encontrar o Rafa Dami? Suas redes sociais, onde que a gente te encontra? Olha, eu tô você me encontra na Santeria. A trabalho, Eu tô sempre vocês na encontram lá, Santeria. isso mesmo. Eu estou sempre na Santeria. É a produtora que eu fundei, que eu sou sócio, onde eu dirijo por lá. Mas se quiser acompanhar um pouquinho dos meus trabalhos, através do meu Instagram, que é Rafa Dami. Eu posto ali muita coisa de trabalho e alguma coisa também da minha vida pessoal, né? Um pouquinho do lifestyle. De uma forma mais moderada, é mais trabalho mesmo. Então, quem quiser conhecer um pouco mais do que eu faço, do meu dia a dia, é só entrar e me acompanhar. Ai, muito obrigada pelo seu tempo, Eu que por estar aqui agradeço, com a muito bom. gente. Muito obrigada, nós agradecemos. Agradeço a todos do audiovisual. Vai chegar a mais pessoas e não esqueçam de clicar aqui. Façam um comentário, clique, dê o seu like e envia para todos os seus amigos. Assim, manteremos o NaniCast Podcast. Até a próxima edição. Obrigada!